Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo Homens de Judá com o pastor João Roberto, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Mas antes de começar a palavra sagrada, o texto sagrado, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber notificações e compartilha, meu irmão. Eu creio que essa palavra que vai ser iniciada hoje vai ajudar muitos irmãos na fé pela glória de Deus. E dê seu like. Amém, meus irmãos? E se vocês estão preparados, vamos começar. Meus irmãos, o Senhor me destacou 5 textos sagrados que vai edificar sua fé, para você não desistir dos seus objetivos, para você ficar firme na sua caminhada com o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua fé, que estão desmotivadas, abandonando o seu ministério, abandonando sua igreja, abandonando seus sonhos, abandonando a sua família por falta de fé. Tem muitas pessoas que estão tão frio na fé que não conseguem mais nem ouvir a palavra de Deus. Perderam a sua fé em tudo. Tem muitas pessoas que estão desistindo de seguir a Jesus e voltando para o mundo. Essa é uma grande realidade. Meus irmãos, tenha força, continue firme na fé, porque hoje Deus vai abençoar a sua fé para você continuar firme com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tem muitas pessoas que estão frias na fé, abandonando o seu ministério, abandonando a sua igreja, muitas vezes abandonando até a família por falta de fé. Amém, meus irmãos? Então tem que estar firme, porque o rei já está voltando, que todo mundo sabe. Tem que estar com a fé levantada, tem que ter a fé conectada com o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E não desista da sua fé, não deixe a sua fé esfriar. Amém, meus irmãos? O primeiro texto sagrado se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Meus irmãos, quando você tem fé e você tem a certeza que você vai receber aquilo que você quer tanto, Deus vai te ajudar, mesmo que não existe agora, mas eu creio que Deus vai realizar pela sua fé. Tem que ter fé para Deus poder realizar o sonho da sua vida. Amém, meus irmãos? Olha o que diz em Judas capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Meus irmãos, continue orando no Espírito Santo para fortalecer a sua fé. Não deixe a sua fé esfriar. Continue buscando a Deus e o Senhor Jesus. Quando você tem fé, você consegue enfrentar todos os obstáculos da sua vida. Porque a fé, ela opera um grande milagre com a ajuda de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e seus parentes, qualquer lugar que você for. Tem que ter fé para destruir todas as fortalezas do inimigo. Por isso que Deus fala: tenha fé, porque eu estou contigo. Amém, meus irmãos? O segundo texto sagrado, olha o que diz. Está em Hebreus mesmo, capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-los melhor. Meus irmãos, quando você demonstra uma fé genuína, uma fé sincera de todo o seu coração e não desiste de ter fé, você agrada a Deus. Mas quando você não tem fé e você desiste de tudo, desiste até de orar, você não pode agradar a Deus. Você precisa crer, meus irmãos, você precisa ter fé. Aí você agrada a Deus. Um milagre acontece na sua vida. Porque quando você não tem fé, a Deus está falando, você não pode agradar a Ele. Amém, meus irmãos? Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Olha o que diz. O Senhor Deus irá à sua frente, Ele mesmo estará com você e não te deixará, não abandonará. Não se assuste e não tenha medo. Não tem que ter medo, tem que ter fé, meus irmãos. Meus irmãos, você não precisa ficar com medo, você precisa ter fé. Não desista, você precisa ter fé.
Não se apavore, porque você precisa ter fé. Não se assuste, porque você precisa ter fé, meus irmãos. Porque Deus irá à sua frente e não deixará e não vai te abandonar. Não perca a sua fé, não se assuste com nada, porque quando você tem fé, Deus te ajuda. Amém, meus irmãos? Olha o terceiro texto sagrado, está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz. Porque todos os que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, você é nascido de Deus. Você não pode vencer o mundo, vencer essas coisas sem Deus. Você é nascido de Deus. Você pode vencer o mundo. Você pode vencer o mundo com coisas grandes na sua vida, meus irmãos. Você pode vencer muitas coisas nesse mundo através da sua fé, meus irmãos. Você pode vencer portas de emprego. Você pode vencer muitas dificuldades. Você pode vencer muitos problemas na sua família. Você pode vencer muitas enfermidades em você e nos seus filhos. Você pode vencer muitos dos vícios que você está enfrentando. Você pode vencer tudo isso através da sua fé com Deus e o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Meus irmãos, ponha a sua fé, a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e tenha fé e ele vai ajudar a você vencer tudo isso através da sua fé, através das suas orações. Você tem que crer. Deus vai te abençoar, tudo isso, os seus problemas, a sua dificuldade, até na parte financeira. Tenha fé que Deus vai te dar uma solução, Deus vai te dar uma saída através da sua fé. Por isso que não podemos deixar jamais a nossa fé esfriar. Amém, meus irmãos? Olha o quarto texto sagrado, olha o que diz, está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Meus irmãos, tudo na sua vida é possível quando você tem uma fé. Disse o Senhor. Jesus está dizendo. Mantenha a sua fé e não saia dos caminhos do Senhor. Fique firme na fé. E eu creio que você vai vencer com o Senhor Jesus tudo isso que você vai enfrentando através da sua fé. Amém, meus irmãos? Olha o que diz também em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus irmãos, o poder em que nós opera é o Espírito Santo de Deus. Quando você tem fé, Deus vai fazer tudo muito mais na sua vida. Creia, meus irmãos, porque Deus é poderoso. Mantenha a sua fé e pede para Deus. Ele vai te dar abundantemente através da sua fé. Porque quando você tem fé, meus irmãos, Deus vai te dar abundantemente. Eu creio. O choro, sempre estou falando, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pela sua fé. Não desista, não deixe a sua fé esfriar. Vai para cima que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. E está faltando pouco para o Rei Jesus voltar, todo mundo, nós sabemos. Não deixe a sua fé esfriar, não saia da igreja, fica firme na sua caminhada com o Senhor Jesus, que grandemente vai ser o nosso galardão no reino de Deus. A nossa casa não está aqui, está na Nova Jerusalém, junto com o Pai, a gente vai ter que morar lá, e nós vamos em nome do Senhor Jesus, só tem que termos fé e continuar nos caminhos do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E o quinto texto sagrado, e o último, olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Porém, peça com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Meus irmãos, peça para Deus com muita fé e não duvide de nada. Porque quando você pede com muita fé, o milagre acontece na sua vida. É Deus falando para você pedir com muita fé. E eu creio que você vai receber a vitória. Peça para Deus, é Deus falando, peça com muita fé que eu vou te dar. Peça com muita fé que eu vou te ajudar. Peça com muita fé que o milagre vai chegar. Peça, meus irmãos, com muita fé, a glória de Deus vai chegar na sua vida, na sua família, nos seus filhos, em qualquer lugar que você esteja.
Peça com fé, porque Deus está falando agora com você. Quando você pede com fé, Deus ouve. E Deus traz a glória, traz a bênção sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Mas quando você duvida, você é jogado de um lado para o outro, por causa da fé que você desistiu. É como as ondas do mar, meus irmãos. Peça para Deus que Deus vai te dar grandemente essa vitória. Agora, quando você não tem fé, você é que nem a onda do mar. O vento leva de um lado para o outro, porque está faltando fé, está faltando combustível. O combustível para nós vivermos nesse mundo, é ter fé. O nosso combustível é Deus e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque quando você tem Deus e o Senhor Jesus nas nossas vidas, você tem fé. E quando você tem fé, o combustível você carrega e você vai glorificar a Deus. E a glória de Deus e o milagre vai chegar na sua vida. Amém, meus irmãos? Olha o que diz em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Olha o principal. Passa por tudo isso, mas guarda a fé. Meus irmãos, lute, combata todas as dificuldades e os problemas que você estiver enfrentando. Guarda a sua fé. Mesmo que você estiver passando por uma grande tempestade, uma grande turbulência, guarda a tua fé, que eu creio que vai passar. Combata, guarda a sua fé, porque Deus está com você em qualquer lugar que você for, e Ele vai combater todas as dificuldades, todos os problemas que você estiver enfrentando, por causa da sua fé. Deus fala muito conosco. Tem que ter fé. Pede para mim com fé, porque quando você pede para mim com fé, eu vou te ajudar, eu não vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Amém, meus irmãos? Receba e toma posse, porque o Rei Jesus está aí. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. É guerra de um lado, é um homem destruindo o outro. Está faltando pouco, sinais está aí. Mateus 24 fala de tudo isso. Nós não podemos esfriar na fé nesse finais, porque a glória de Deus pode invadir qualquer momento, e você tem que estar preparada, meu irmão e minha irmã. Não deixe a sua fé esfriar, não desfaleça a sua fé por nada. Pode vir eventos, pode vir tempestade, pode vir os problemas, pode vir muita dificuldade, até na área da finança, que atinge muitas pessoas, mas não perca a sua fé. Combata o bom combate, porque Deus é contigo, e eu creio que Deus está agindo agora na sua vida. O que você pediu, o que você almeja, Deus vai te dar, por causa da tua fé. Amém, meus irmãos? Eu vou estar orando agora em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, meu Pai, abençoa grandemente esses irmãos que estão frios na fé, essa irmã, esse irmão que está frio na fé, fortalece a fé deles agora, Senhor Jesus. Vai de encontro com eles agora, envia teus santos anjos em direção a eles agora, brindando ele de todo ataque demoníaco, de todo mal na mente deles, Senhor Jesus, e reforça, Senhor Jesus, essa fé, ergue essa fé, não deixa eles esfriarem na fé, Senhor Jesus, porque o Senhor é conselheiro maravilhoso, leão da tribo de Judá, rei dos reis, para fazer maravilha nesse irmão, nessa irmã, e reconstrói tudo que tiver de errado, arranca todo o mal, arranca depressão, opressão, angústia, calúnia, medo da vida desse irmão e da vida dessa irmã, e reforça a fé deles, Senhor Jesus, reconquista a fé deles, fortalece a fé deles, Senhor Jesus, e não deixa eles esfriar na fé. Continue, Senhor Jesus, abençoando eles pela estar da sua caminhada no reino de Deus. Faça esse irmão que desistiu na fé de ir para a igreja, faça ele retornar para sua casa. Faça essa irmã retornar para sua casa, porque sem ti nada poderemos fazer. Lá em Salmo, mais vale um dia na sua casa do que 1000 dias fora da sua casa, Senhor Jesus, porque lá nós encontramos cura, nós encontramos bênção, nós encontramos milagre, nós encontramos salvação nas nossas almas. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, e abençoe eles grandemente na fé. Tira esse espírito de desistência da família deles, da fé desse irmão e da irmã, e reconstrói, envia seus anjos acampados em direção a eles agora, abençoando eles em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, e tira todo mal da vida desse irmão e dessa vida dessa irmã, e reforça, reconquista a fé desse irmão e desse irmão e dessa irmã. Amém, meus irmãos? Glória santa é o teu nome, Senhor Jesus. E mais uma vez,
Eu vou te pedir humildemente, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber notificações e compartilha, meu irmão, que eu creio que essa palavra que foi lançada de hoje, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ajudar muitos irmãos na fé. Compartilha, porque quando você compartilha, você está ajudando a obra de Deus crescer. Você está ajudando muitas pessoas que estão frios na fé, faltando pouco para o Rei Jesus voltar. Então ajude a palavra de Deus, porque a honra é dele, o pregador é dele, a palavra é dele. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Rei Jesus. Eu sempre estou postando nos meus vídeos, estou falando sempre para vocês que eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, que ele cresça e eu diminui. Está lá em João 3,30. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente em todos os problemas que você estiver enfrentando. Pode ser na parte do emprego, pode ser na área da família, pode ser uma enfermidade no leito do hospital. Deus vai abençoar cada um de vocês pela sua fé, porque a fé ela remove montanhas. Deus fala até na palavra, fala para o monte sair daqui, ele vai até o fundo do mar pela tua fé, porque é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Tem que ter fé para conquistar todos os obstáculos, para enfrentar e dar vitória a todos os obstáculos e todos os problemas da sua vida e da sua família. Porque Deus, ele abre porta aonde não há porta. Ele abre caminhos aonde não há caminhos. Ele tira toda a muralha do inimigo da sua vida e enche você de glória em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vocês, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te revista de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, em muita chuva de bênção. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente. Tchau, meus irmãos, fiquem com Deus e Deus abençoe grandemente a sua fé, pela glória de Deus. E muita chuva de bênção, meus irmãos. Deus abençoe.